Oi, seja bem-vindo à nossa série de meditações no livro dos Salmos. E hoje é o dia do Salmo 22, o Salmo da Cruz. Isso mesmo, um salmo de Davi que foi composto, foi escrito muitos anos antes da vinda de Jesus, mas que já dava detalhes tão claros a respeito da sua crucificação. Por isso, tem esse título, o Salmo da Cruz. E eu vou ler alguns versículos desse salmo que comprovam exatamente que esse é um salmo profético messiânico. O primeiro versículo diz: meu Deus, por que me desamparaste? E você deve ter ouvido já falar que na cruz Jesus fez essa oração e ele disse: Eli, Eli, lema sabachthani, que significa exatamente: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus naquela cruz sentiu-se sozinho, distante do Pai, em um momento de tanto peso, de tanta dor, no momento em que ele carregou sobre si as nossas enfermidades e as nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, como diz Isaías, estava sobre ele. Aquele momento mais cruel e mais terrível da crucificação não foi tão grande por causa da dor física que Jesus sentia, mas foi muito maior por causa da sensação de distanciamento, de abandono do Pai. E talvez você pergunte, mas por que Jesus foi abandonado pelo Pai na hora mais terrível daquela cruz? Nós só temos um entendimento: porque o Pai é santo e ele não pode ter comunhão com o pecado que estava sendo levado por Cristo naquela hora sobre o seu corpo. Mas nós vemos aqui nesse salmo ainda outros versículos que comprovam realmente que Davi estava profetizando sobre o sacrifício do Messias. O verso 7 diz: ridicularizavam-me todos os que me veem, balançando a cabeça, gesticulando, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o Senhor, que ele o livre. Salve-o, se é que ele lhe quer bem. Foi isso que disseram para Jesus. Se você é Deus, então salva-te. Se você é filho de Deus, então salva-te. Então, que Deus venha te socorrer. Esses foram os insultos que aqueles homens fizeram contra Jesus na cruz do Calvário. Exatamente essas palavras. Verso 10 também comprova quando ele diz: desde o meu nascimento fui consagrado a ti, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. Jesus foi concebido por obra de Deus, por obra do Espírito de Deus. E ele foi consagrado desde o seu nascimento, sim, para ser o Salvador da humanidade. Nós vamos ver ainda no verso 16, a parte final que diz: transpassaram minhas mãos e meus pés. Posso contar meus ossos um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Verso 18, dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Olha, detalhes do que aconteceu na crucificação de Jesus. Ele foi transpassado, sim, nas suas mãos e nos seus pés, por aqueles grandes pregos que o fixaram na cruz do Calvário. Também rasgaram as suas vestes, repartiram, lançaram sortes sobre as suas vestes. Isso está registrado lá no Novo Testamento como uma comprovação de que esse salmo realmente estava se cumprindo. Verso 22 diz: vou anunciar teu nome aos meus irmãos. E aí no verso 30, sua descendência a ele servirá, quer dizer, todos aqueles que o ouvirem, que o receberem, que aceitarem o evangelho,
anunciarão o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Todos os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, citaram partes desse Salmo 22 lá nos seus escritos. Se você ler esses evangelhos, você vai encontrar referências a partes do Salmo 22. E o que nós podemos tirar aqui como devocional para o nosso coração? O que podemos aplicar hoje na nossa vida? Eu quero convidar você a se lembrar do sacrifício de Jesus, a olhar para Cristo Jesus como o único Salvador da sua vida, o único que deixou a sua glória lá no céu para descer nessa terra, viver como ser humano, se identificar com você e comigo e sentir o que nós sentimos, ser tentado pelo diabo e mesmo assim não pecou, não se distanciou, não se desviou do plano original de Deus. Sabe por quê? Para que você e eu tivéssemos vida em Deus. Para que você e eu um dia pudéssemos morar no céu, pudéssemos servir a Deus, pudéssemos ser chamados filhos de Deus, pudéssemos ter perdão dos nossos pecados. Então, a reflexão que nós temos nesse salmo é que o sacrifício de Jesus não seja em vão. O sacrifício de Jesus só vai ter valor se você o aceitar, se você o receber, se você deixar que ele entre na sua vida para ser o seu Salvador. Porque não basta saber que Jesus é o Salvador da humanidade, ele precisa ser o meu Salvador, o seu Salvador. E para que você possa receber essa grande salvação de Deus, basta que você abra o seu coração perante ele, com arrependimento pelos seus pecados, confesse os seus pecados a ele, receba-o no seu coração, diga a ele: Jesus, eu quero te receber na minha vida como meu Senhor. Eu quero que aquele sacrifício que tu fizeste na cruz venha ter efeito na minha história, na minha vida, e os meus pecados sejam perdoados, meu passado seja perdoado e eu tenho uma nova história, eu tenho uma nova vida em Deus. Vamos orar? Senhor, se essa pessoa que está me ouvindo aqui está recebendo Jesus no seu coração, Pai, eu te peço que o Senhor venha abraçá-lo nesse momento, venha trazer perdão, paz, reconciliação contigo, venha trazer uma nova história. Que essa vida possa viver os princípios eternos do teu reino, da tua palavra e participar das promessas que o Senhor tem como Pai para aqueles que são teus filhos. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Tenha um dia maravilhoso.